Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs, paz e misericórdia. Mais uma vez, com muita alegria, que nós vamos refletir o Evangelho de hoje, como diz na tradução da Nova Jerusalém, no versículo 40. Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. Meus irmãos, o Evangelho de hoje claramente nos remete e nos tira toda a dúvida que ainda existe de que se existe o inferno ou não. Se nós hoje tomarmos a decisão e refletir em cima do Evangelho de hoje e pedir a graça ao Espírito Santo, você vai ter clareza de que, como muitas pessoas dizem, que nós estamos aqui, nós temos que viver, curtir a vida. Não. Nós temos que viver conforme a vontade de Deus. Jesus explicava aos seus discípulos a parábola do joio, em que eles queriam mergulhar e queriam entender o joio e o trigo. E nós temos que buscar esse entendimento no Evangelho de hoje e ter a certeza e a clareza que a nossa escolha vai definir se nós vamos para o paraíso ou não. Repito mais uma vez o versículo 40 do Evangelho de hoje, na tradução da Jerusalém. Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. Ou seja, eu e você temos em nossas mãos a decisão: ou eu opto pela minha salvação, ou eu opto pelo inferno, pela fornalha ardente. Nós temos que ter a decisão no nosso coração de saber o que é correto, de saber o que é errado, de saber aquilo que nos ajuda, aquilo que ajuda o próximo, aquilo que agrada o coração de Deus, e saber aquilo que nos afasta da presença de Deus, nos tira da graça, nos tira da comunhão. Pensamos no dia de hoje esta graça de Deus, fazendo essa reflexão e tendo a certeza do nosso coração que existe sim o inferno, existe o céu e existe o inferno, mas que todos nós fomos gerados para o céu, todos nós fomos gerados para ir para o paraíso, mas Deus nos deu a liberdade e é nós que fazemos a nossa escolha. Deus jamais vai nos obrigar. Então, que no dia de hoje, eu e você tomamos a escolha certa, tomamos a decisão certa. Eu prefiro o paraíso. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 13, versículo 36 ao 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos que fazem outros pecar, e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.